E aí, bom, a pergunta do... Acho que eu posso responder as duas perguntas juntas, né? Essa do Cosme e a do Max, né? Porque elas têm relação, né? O que é moderação política e a ideia de lei, né? Então, de fato, assim, claro que Montesquieu certamente não foi o primeiro a pensar a importância da lei dentro da política, né? Mas, assim, tem essa ideia de que a gente tem que entender não só as leis em si, né? O próprio título da obra já fala, né, que o objetivo é entender o espírito das leis. E o que é o espírito das leis? É todo um conjunto de relações que as leis têm, né, num Estado, com uma série de outras coisas, né, o clima, né, o solo, a história daquele povo, a sua religião, seus costumes, a economia. Né? Então, Montesquieu, ao longo dos livros do Espírito das Leis, ele vai analisando todas essas relações, né? A natureza do Estado, né? Quantos governam, como governam, né? Qual é o princípio, digamos assim, digamos, a paixão, né, que movimenta esse governo, se é a virtude, se é a honra. Né? Então, todo esse conjunto de relações é o espírito das leis. Né? Então, assim, a lei entra, né, dentro desse conjunto na análise do Montesquieu. Claro que ele dá um peso fundamental para a gente pensar a lei e a liberdade, por exemplo. Né? Nós somos livres, de acordo com ele, porque vivemos no Estado civil sob leis. Né? Então, ele descreve o que é um Estado. Um Estado é uma sociedade onde existem leis. Né? E leis não são caprichos, né? Essa é a diferença de um Estado moderado, né, para um despotismo. Né? No despotismo, o que vigora é o capricho do governante, né? São as vontades momentâneas. A qualquer instante, o déspota pode mandar cortar a cabeça do vizir, né? Pode mandar tomar a esposa, né, de um súdito que ele acha bonita, toma propriedade, né? Agora, num Estado moderado, né, seja republicano, seja monárquico, existem regras que têm que ser obedecidas, né, por todos. Então, a ideia de moderação política também passa por aí. Você tem que ter esse esquema constitucional, de acordo com ele, né, que ajuda a, digamos, pôr esses freios no poder, né, e isso tem a ver com a moderação, né, e esse respeito às leis, ninguém poder ser obrigado a fazer uma coisa que a lei não permite, né? Então, acho que tem essa noção importante, esse papel da lei. Então, isso tem a ver com a moderação. Assim, se a gente pensar em termos, tem alguma relação com a moderação aristotélica, né, só para fechar, bom, de algum modo, o Montesquieu, ele fala muito dessa ideia de meio termo, né? Ele diz, olha, eu estou recomendando, né, essa ideia de que os estados moderados são esses, né, que fazem uma boa distribuição dos poderes na sua Constituição, mas deve-se evitar todos os extremos. Né? Ele se diz muito, muito avesso aos extremos. Né? Então, ele diz, olha, mesmo na França, talvez não seja bom aplicar essa maneira, esse mesmo esquema, copiar exatamente aquilo que os ingleses estão fazendo. Né? Nós temos a nossa própria conjuntura, né, as nossas práticas, e embora aqui nós não tenhamos um Estado moderado tão bom quanto, né, em todos os sentidos, quanto na Inglaterra, mas temos algumas coisas interessantes aqui na nossa Constituição, e é uma certa moderação política também. Né? Obviamente que ele não via a monarquia francesa como um caso de despotismo político, diferente do Rousseau depois, né? Ele não tinha essa concepção. Então, de fato, tem uma noção de moderação como evitar excessos mesmo. Isso, de algum modo, talvez a gente possa fazer ali algum paralelo, né, com o pensamento aristotélico, embora, né, seja uma questão da ética lá no Aristóteles, né, tem que se lembrar isso também, mas talvez alguma relação, né, nesse sentido. Mas eu acho que sobre essas questões que, né, acho que isso dá para a gente ter uma ideia. Não sei se o Elton quer falar sobre a questão da internet. Eu acho que o Renato, né, abordou muito bem as questões, né? Só a propósito da moderação ainda, né, com Aristóteles, e chamo de novo a atenção para essa diferença, para essa grande mudança que há já no vocabulário, no modo de se compreender, na linguagem política, né? Então, é claro que formalmente pode encontrar muitas, né, semelhanças entre a moderação no Montesquieu e a moderação, tal como Aristóteles a entendia, né, como meio termo, mas a linguagem política é outra, e aí a moderação, né, ela própria não cumpre a mesma função no interior do pensamento político que em Montesquieu e em Aristóteles. Né? Você tem, digamos assim, um uso semântico da moderação que é muito diferente entre os dois autores, né? Embora, repito, né, formalmente, é claro que a gente possa encontrar
né, afinidades ou mesmo, né, correspondências entre Montesquieu e Aristóteles, né? Mas a outra questão era da internet, né? Eu acho que era, podemos também, claro, né? É uma questão importante, né? Evidentemente que aí esse ainda tendo em mente a nossa representação da política, a imprensa e mais especificamente agora a forma de mídia, como a internet, elas desempenham uma função, cumprem uma função política. Né? Então, elas fazem parte da nossa dinâmica política, mas evidentemente que elas guardam uma enorme diferença com relação aos poderes instituídos, no qual, né, o Montesquieu fala, que o Renato aqui tão bem expôs, não é? Quer dizer, não se trata, evidentemente, a imprensa de um modo geral, e a internet de um modo mais particular, integram, não é, a nossa experiência política e são, não é, evidentemente, são influentes no nosso destino político e no nosso destino como comunidade política. Mas chamá-los de poder, né, no sentido institucional, bom, aí é apenas no sentido metafórico, do ponto de vista institucional. Se quisermos falarmos de poder como aquilo que capacita os agentes a atuarem na cena pública, claro que é um poder, né? Nesse sentido é um poder. Podemos falar de claro, certamente, né? Mas do ponto de vista, enfim, de um arranjo, né, institucional, não é exatamente um poder, né? E aí, bom, se tomarmos como um poder, no sentido de que as relações políticas, as relações de poder passam, né, para evocar o Foucault, né, que foi lembrado aí, né? As relações de poder passam pelas mídias, passam, não é, pela internet, né? É um lugar em que o poder também encontra, né, o seu campo de exercício. Então, evidentemente, né, que a internet deve ser levada em conta, não é, na compreensão da nossa realidade política atual. É só uma questão. Veja, essa questão que o Marx coloca da moderação do Aristóteles e no Montesquieu, bem, podemos dizer que a moderação no Aristóteles, claro, ainda que ele trata dessa moderação no campo da política, na obra política ele fala também da moderação, né? Ele vai falar dos ricos e pobres, e ali é a classe média no meio, há uma espécie de moderação ali, mas podemos dizer que essa moderação, parece que no Aristóteles, ela é muito mais no campo ético, né? É uma virtude, o equilíbrio, e essa do Montesquieu é uma moderação política, como o Renato coloca, ela se dá sob o império da lei. Ou seja, há uma moderação porque o corpo político ele se movimenta a partir da lei, não da vontade arbitrária do agente político. Podemos dizer assim? Podemos distinguir dessa forma? Ou a distinção... Ou seja, no Aristóteles, a ideia de moderação está muito ligada ao campo ético, não é? É autocontrole. E a moderação no Montesquieu está ligada à questão da lei. O corpo político se movimenta sob o império da lei. Eu entendo assim, é claro que eu acho que nós podemos encontrar um sentido político da moderação em Aristóteles, não é? Quer dizer, nada nos obriga a restringir a moderação ao domínio ético em Aristóteles. Podemos pensar uma moderação política. O que seria essa moderação política? É o que se vê justamente nessa figura da classe mediana. Né? Ali, por que eu estou dizendo isso? A classe mediana cumpre uma função moderadora. Ela permite que a cidade derive no regime tirânico. Ela impede que a cidade derive no regime tirânico, porque a classe mediana permite uma passagem, uma comunicação entre certas pretensões de justiça da classe rica e da classe mais baixa. Então, a moderação opera politicamente, é isso que eu quero dizer em Aristóteles, né? Mas em Montesquieu, o papel é outro, não é a da mediação propriamente, mas a moderação, como o Renato disse muito bem, não é? A moderação é uma relação com a lei, como você também observou, né, João? Quer dizer, aí o contraste é um regime de leis, que é quase sinônimo de república, né? Geral, né? Não especificamente no Montesquieu, um regime de leis e o despotismo.
que é o regime do excesso, do arbitrário, etc., né? Então é aí que está, a meu ver, eu acho que essa que é a separação entre uma certa concepção de moderação política, que é aristotélica, e que enxerga um arranjo da cidade, né? Que tem em mente um arranjo da cidade, é o que se vê com muita clareza no livro 4 da política, e no livro 3 também, né? Um arranjo da cidade e uma concepção de moderação política mesmo, né? Como a instituição da República. Eu acho que é aí que está a diferença crucial. Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas e deixe aqui também o seu comentário. Inquietações, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.